Olá, estamos começando mais um programa Saúde em Foco, que reúne acadêmicos de diversos cursos da área da saúde para debater temáticas de relevância social. O programa Saúde em Foco é uma iniciativa do PRO e PET Saúde da Unifra e para conversar a respeito da temática Viver Saudável, contamos hoje novamente com a presença do acadêmico de enfermagem Leonardo Rigo Guerra. Tudo bem, Leonardo? Tudo bem. Então, para explicar para o público de casa, o que você entende então por viver saudável? Bom, nós havíamos comentado um pouco antes da gente entrar ao ar, né, essa questão do viver saudável, de como ela é complexa se a gente for pensar dessa forma, né? Porque se a gente for perguntar para as pessoas, elas vão associar o viver saudável apenas com consumo de bebidas, ou alimentos que são gordurosos, ou muito doces, enfim, ou trazem que para tu ter um viver saudável tu tem que praticar exercícios físicos, a questão do tabagismo também. Mas a gente entende, a gente aprende na academia que o sentido de viver saudável ele é muito mais amplo do que isso. Quando a gente entende o viver saudável, começa a compreender ele, a gente percebe que o viver saudável ele está na cultura, ele está na habitação, ele está no acesso aos serviços de saúde, inclusive, também. Então, tudo que está em torno do indivíduo, a sua comunidade, as relações familiares, as interações, tudo isso contribui para o viver saudável. Então é um processo amplo, muito maior apenas do aspecto biológico, que às vezes a gente entende e qualifica, caracteriza uma pessoa sendo saudável quando ela não tem doença ou quando ela está fazendo tudo certinho, digamos assim, eu tenho uma vida regrada, eu me cuido com o que eu como, eu evito certos tipos de bebida, certos tipos de alimentos, eu pratico exercícios. Então, viver saudável, a gente entende que é algo bem maior do que isso. Então, por isso que é muito necessário que as nossas ações, principalmente nós, enquanto futuros profissionais da saúde, sejam voltadas para essas questões amplas. A gente não pode focar apenas o indivíduo nessa questão biológica. Se a gente fizer isso, a gente vai deixar várias lacunas nesse processo de viver saudável deles. Então, quando a gente tem esse olhar mais ampliado, a gente consegue, então, ser mais feliz e mais eficaz nos nossos objetivos. Então, podemos dizer que a ausência de doença não quer dizer que uma pessoa não possa ter um viver saudável. Com certeza. Por exemplo, se eu disser que um diabético, um hipertenso ou uma pessoa que tem qualquer outro tipo de doença crônica, ela, por ter essa doença, ela não é saudável, eu estou cometendo um equívoco. Porque a pessoa ela pode sim ter doenças crônicas, algo que vai acompanhar ela durante toda a sua vida, mas ela pode sim ter um viver saudável. De que forma? Se eu sou uma pessoa que sofre de uma insuficiência renal, eu sei que eu tenho que me cuidar com a questão do sal, tenho que me controlar na questão do que eu ingiro de líquidos. Então, também a questão da diabetes, cuidar consumo de doces, carboidratos. Então, se eu me cuidar, tiver uma vida certinha no que diz respeito a essas questões práticas do biológico, como a gente focou essa questão da doença, aí sim, eu posso ter uma vida tranquila, com os níveis de glicose controlados, os níveis pressóricos controlados. Então, eu posso ter uma vida totalmente controlada, viver bem, ter qualidade de vida, independente se eu tenho uma doença ou não. Então, podemos dizer que é cuidar-se, né? Com certeza. Enquanto profissionais, o que você acha que os profissionais precisam desenvolver para promover o viver saudável aos usuários? Enquanto profissionais, eu acredito que o primeiro passo é o que eu falei no início. A gente tem que ter um olhar ampliado. A gente ainda vê profissionais muito focados nessa questão biológica, a gente vê profissionais projetando, planejando as suas ações apenas para tratar o corpo. A gente não vê, e eu acredito que isso tem se tornado uma atribuição e deve se tornar uma atribuição de qualquer profissional da saúde, pensar como o indivíduo, como as pessoas elas têm, como é a vida social delas, como é onde elas moram, se elas têm acesso a, enfim, algo que é primordial para qualquer ser humano, por exemplo, questões de lazer, cultura, enfim, acesso à educação. Então, todos esses pontos são chaves, são determinantes para a questão da saúde. Então, o profissional, eu acredito que a gente já está arrumando para esse sentido, ele pensar de forma ampliada, pensar nessas questões também. E quando a gente fala, então, de pessoas em situação de vulnerabilidade social, né, que a gente vê nos dias atuais, nas comunidades,
Como é que a gente pode estar trabalhando nessas comunidades para desenvolver, então, o viver saudável? Bom, quando a gente trata de uma comunidade vulnerável, a gente primeiro precisa saber que elas são comunidades que são influenciadas diretamente por questões políticas, culturais, econômicas, questões de segurança. Então, quando a gente vai pensar essa comunidade, a gente tem que saber que, apesar do meio, do local, influenciar diretamente na vida dessas pessoas e de forma bastante efetiva, bastante presente, a gente tem que saber que é possível, mesmo morando num local assim, eu ter uma qualidade de vida, eu viver de forma saudável. E de que forma a gente pode agir? Eu falo da nossa área, a questão da parte da enfermagem. A gente tem realizado todos os semestres ações multiprofissionais de saúde lá naquela comunidade. A gente leva vários profissionais lá, pensa essa uma atividade bem multiprofissional, que envolva pessoas de diferentes áreas, profissionais, estudantes, serviços, para que a comunidade tenha a oportunidade de pensar o todo da sua saúde. A gente não vai levar apenas o enfermeiro, o psicólogo, o nutricionista, a gente vai levar também o pessoal da pedagogia, o pessoal do serviço social, o pessoal do direito, que não são áreas da saúde, mas que por essa nossa concepção ampliada de saúde, eles contribuem também, porque eu tenho uma pendência judicial, eu não estou recebendo o meu benefício do governo. Então são questões que aquelas áreas, direito e serviço social, são habilitadas para conseguir trazer uma resposta para essa comunidade. Se eu levo apenas profissionais da área da saúde, eu foco outras questões. Então a gente proporciona para a comunidade um espaço de discussão, onde as pessoas podem chegar e encontrar um meio de tentar achar resolutividade para o seu problema. E com certeza eu afirmo que isso influencia na saúde da pessoa. Influencia qualquer questão que está diretamente ligada à vida da pessoa, não importando a área, influencia diretamente na saúde dela. Sim, porque muitas vezes as pessoas têm uma pendência, né, que não estão conseguindo por si só resolver, como questões com Bolsa Família, questões judiciárias, como tu mesmo havia colocado, e que isso interfere na qualidade de vida da pessoa, né, nesse viver saudável. A preocupação, o estresse, né, também contribuem, então, aí para não termos um viver uma boa qualidade de vida, um viver saudável. Com certeza. Qualquer questão inerente ao convívio humano, às relações, tudo isso contribui, influencia para a qualidade de vida daquele indivíduo. Independente do local onde ele esteja inserido, independente se essa comunidade seja tão vulnerável quanto onde a gente realiza esses trabalhos, onde a gente realiza essa ação que eu acabei de citar, todo o meio ele influencia o indivíduo e o indivíduo também ele é responsável, ele influencia esse meio. Então, que indivíduo está sendo formado, que meio é esse onde ele também está inserido, né? Então, tudo isso é muito relevante para quando a gente pensa em saúde. Qualquer questão que seja atribuída ao local onde o indivíduo está inserido ou a forma dele pensar, também trago que a questão do viver saudável é algo bem singular, né? Cada indivíduo tem a sua forma de entender o que é o viver saudável e ele pode tomar decisões a respeito da sua vida. Então isso é muito importante. Nós, enquanto profissionais da saúde, temos que estar atentos que o nosso papel não é impositivo, mas o nosso papel ele é de dialogar com esse indivíduo, com esse usuário do serviço de saúde, para que ele possa, então, a partir dessa discussão, entender, se conscientizar o que é viver saudável. Nunca chegando de forma em que eu imponho certa forma de viver, onde a gente chega, a partir de agora o senhor não pode mais comer tal coisa, a partir de agora o senhor tem que parar com esse hábito. O que o profissional tem que entender é que com essa nossa visão ampliada de saúde, ele também não pode, mesmo conhecendo que essas coisas são prejudiciais, chegar a impor, mas tentar conversar, tentar dialogar com essa pessoa. Obrigado, Léo. Voltamos então no próximo bloco. Sonho. Esperança. Realização. Cuíca, promovendo inclusão social através da música.
transformando sonhos em realidade. Pedrinho é uma criança especial, que enfrenta dificuldades diariamente. Para passar por tudo isso, conta com seus fiéis amiguinhos escudeiros, que o ajudam a vencer cada obstáculo. Sem eles, Pedrinho nunca conseguiria enfrentar o temível dragão, que impede que todos levem uma vida feliz no castelo. Para quem enfrenta um dragão por dia, uma mão amiga sempre é bem-vinda. Por isso, Pedrinho precisa da sua ajuda também. Contribua com a Escola Antônio Francisco Lisboa e transforme a vida de vários Pedrinhos. Dicas TV Unifra. Tenha sempre com você os telefones de emergência. 190, Brigada Militar. 191, Polícia Rodoviária Federal. 193, Bombeiros. 198, Polícia Rodoviária Estadual. 3921-7092, DMT. Eu vivo a noite do meu jeito. Se tem diversão, tô dentro. Eu gosto é do movimento, da vida, mas alcoolizada, eu não dirijo. Olá, estamos retornando então com o programa Saúde em Foco e hoje estamos debatendo a temática Viver Saudável com a presença do acadêmico de enfermagem Leonardo Rigo Guerra. Bom, Léo, como a gente falava anteriormente no bloco anterior, como os profissionais então estão compreendendo e trabalhando a singularidade de cada usuário nos serviços de saúde? Bom, como eu falei no primeiro bloco, ainda é uma questão desafiadora para os profissionais. Ainda há algo que se melhorar no serviço em função de nós ainda não termos essa compreensão total do viver saudável. Por haver lacunas ainda nesse processo de entendimento e os profissionais ainda focarem exclusivamente no corpo, na questão biológica do indivíduo, nós ainda sofremos porque nós não conseguimos alcançar um viver saudável pleno dos indivíduos, da população que a gente atende. Eu creio que nós começando a pensar novas propostas, ações que possam até mesmo sair das unidades onde a gente trabalha, ações que envolvam a comunidade, que tragam as pessoas para participar, para discutir, para debater. Eu acho muito importante a questão da conscientização. Acho que o nosso papel é trazer a informação, trazendo essas pessoas para essas rodas de discussões e apresentando essa forma de trabalhar, de viver saudável, de qualidade de vida ampliada. Apresentando para as pessoas que tudo que a gente vive, tanto as nossas relações dentro de casa, enquanto na comunidade, o nosso trabalho, tudo influencia para o nosso viver saudável. Então, trazendo essas pessoas para ver, entender esse processo, eu acredito que vai melhorar também a resposta que a comunidade espera dos profissionais. O profissional vai ver que o usuário, as pessoas estão com esse olhar ampliado, estão pensando em outras coisas. Já não estão indo mais para a unidade básica de saúde exclusivamente pelo remédio, pela consulta, mas estão indo porque elas sabem que o processo de viver saudável é algo amplo. E elas encontram no profissional de saúde, se sentem seguras com esse profissional porque ele passa para elas esse conhecimento de que ele entende todas as questões que envolvem o indivíduo. A pessoa se sente mais amparada. Eu acredito que esse é o caminho que a gente deve seguir. E quando tu fala que os profissionais ainda estão muito focados, talvez isso aconteça porque o processo formativo desses profissionais, quando eles eram estudantes, não trabalhou questões como viver saudável, não aproximou eles da comunidade, dos serviços de saúde? Com certeza. Eu vejo que a nossa geração da enfermagem, em que nós estamos vivendo, ela tem se voltado, ela tem pensado essas questões mais amplas. Há um tempo atrás, a enfermagem ela era conhecida apenas como aquela profissão tecnicista, voltada apenas para hospitais, voltada apenas para aquela unidade básica de saúde e pronto. Era só isso. Tu pensava em enfermagem, tu lembrava já algum procedimento que era característico da profissão. Basicamente isso.
Mas hoje, esse perfil político que o enfermeiro vem desenvolvendo, esse papel articulador entre as diferentes áreas, tudo isso eu acredito que está sendo trabalhado nas universidades. Principalmente aqui na Unifra, a gente trabalha muito isso. Tanto no curso quanto nos grupos de pesquisa, o GPES, que eu participo. Então, a gente trabalha essa nova concepção de enfermagem, essa nova identidade do profissional enfermeiro. Então, eu acredito que nós estamos num processo ainda de transição, estamos deixando algumas coisas para trás que não convém ainda para a gente pensar, por exemplo, conceitos ultrapassados, como aquele completo bem-estar de saúde, que a gente já vê que sofre modificações, inclusive a gente discute hoje, né, sobre esse viver saudável mais ampliado, então a gente vê que certas coisas do passado precisam sofrer mudança e isso está sendo fundamental e está acontecendo e isso é muito bom. E o profissional, o acadêmico, está saindo das universidades com esse novo olhar e eu acredito que a gente tem boas perspectivas para o nosso sistema de saúde, para a profissão de enfermagem, para o cuidado de enfermagem, enfim, acredito que nós estamos caminhando para algo melhor. Então, pode-se dizer que na graduação, atualmente, então, estão sendo trabalhadas questões de viver saudável e o que a gente precisa mesmo, o que vocês, né, profissionais da saúde, precisam, é continuar uma educação permanente nos serviços, trabalhando essas questões de viver saudável e outras inúmeras questões, né, para atualizar esses profissionais, para que eles possam estar articulando isso nos seus locais de trabalho. Isso é muito importante, essa contínua capacitação, essa contínua busca pelo conhecimento, por novas ideias que estão surgindo, principalmente porque a enfermagem ela também é caracterizada por uma profissão que, se tu for avaliar, a grande maioria das pessoas que estão trabalhando hoje são pessoas que começaram no auxiliar de enfermagem, depois passaram para o técnico, algumas fizeram a graduação, então são pessoas que estão há 20, 30 anos dentro da profissão. Então, muitas delas precisam passar por esse processo de enxergar novas possibilidades. E quando a gente traz o viver saudável, dessa forma ampliada, como a gente está discutindo hoje no programa, a gente vê que dentro dos locais de trabalho é o local mais apropriado para essa discussão. Por as pessoas já estarem inseridas no serviço e nós, falo no sentido de nós, enquanto estamos saindo daqui um tempo formados enfermeiros, nós temos esse papel de levar essa mensagem para onde a gente for trabalhar. Tentar trazer essa nova ideia de saúde, de viver saudável, para que o nosso atendimento seja cada dia melhor, né? Para que o nosso cuidado seja cada dia mais qualificado. Vocês serão os multiplicadores, né? Com certeza. Então, muito obrigado, Léo. Te agradeço. E o programa Saúde em Foco volta na próxima semana. Até lá.